Notícia, confirmação de prisão agora pelo STF. STF acaba de tomar decisão sobre prisão, tá? É inacreditável o que acabou de acontecer e simplesmente acendeu um alerta gigante em outras grandes autoridades. Brasília não dorme nesse dia de hoje e eu vou explicar o motivo aqui nesse boletim para todos vocês. Outra notícia explosiva, gente, tá? O ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico André Mendonça, acaba de confirmar uma notícia bombástica contra o Lulinha, o filho do Lulão, gente, tá? Eu ia trazer essa informação no vídeo anterior, não coube, mas prometo que essa bomba vai estar aqui nesse boletim, gente, tá? O gigante acordou, André Mendonça acabou de tomar uma decisão chocante contra o Lulinha e é claro que eu vim na velocidade da luz para trazer essa informação completa e nos mínimos detalhes que gerou pânico e desespero. Vocês imaginam quem que deve estar desesperado, né? E também tem, gente, tá? Candidato à presidência da República não vai mais disputar a eleição. Notícia que acaba de ser confirmada aqui agora na imprensa. Acabou de ser confirmado, é oficial. Candidato à presidência não vai mais continuar na eleição. E por quê, gente, tá? Sim, não é porque esse candidato quis ou deixou de querer, não, gente, tá? O que foi revelado é muito pior do que a gente imaginava. E acabou de ser confirmado, esse candidato tá fora da eleição, não vai mais disputar a eleição presidencial. E essa notícia foi um choque em Brasília, também neste exato momento. E por que que tudo isso aconteceu? Gente, vai estar tudo aqui, inclusive jornalista do alto escalão acaba de destruir e detonar Lula da Silva sem dó e nem piedade. É o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Temos também, gente, tá uma multidão de prefeitos vaiando e humilhando Lula da Silva. Gente, vocês viram que esse vídeo aqui tá simplesmente imperdível, impecável, uma pancada atrás da outra que eu separei para trazer. Rapidinho, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações. Agora, gente, jornalista Boris Casoy partiu para cima do Lula após o Lula ter assinado aquele decreto para censurar as redes sociais. Gente, o Boris Casoy detonou o Lula sem dó e nem piedade. E ele fez uma revelação aqui, por isso que eu decidi trazer esse vídeo para vocês. O plano do Lula é muito pior do que vocês imaginam. Vocês acham que está ruim com esse decreto do Lula? Vai piorar drasticamente. Vejam só qual que é o plano do Lula. Vejam só. Decreto de Lula prevê fiscalização de Big Techs por agência federal. De repente ele soltou esse texto que regulamenta regras fixas pelo STF. O presidente também define medidas para combate à violência contra mulheres nas redes. Isso saiu ontem, né? São decretos, não é resultado de uma discussão. Eu não conheço a parte jurídica, eu não conheço mais profundamente as questões envolvidas por esse decreto. É uma questão muito, muito delicada, que pode envolver censura. O presidente Lula assinou decretos que regulamentam regras sobre redes sociais e punição de Big Techs e definem medidas para combate à violência contra mulheres na internet. Um dos textos também estabelece que uma agência federal será responsável por fiscalizar se as plataformas cumprem as normas. Quando entra uma agência federal, do jeito que estão as agências hoje, pode entrar a política. E aí essas agências vão ter prerrogativa de tirar noticiário, de dizer, olha, isso não pode. Eu vou chegar lá. A Agência Nacional de Proteção de Dados, vinculada ao Ministério da Justiça, passará a ser um órgão regulador, com previsão legal de autonomia decisória e financeira. Aí é uma tentativa de diminuir a influência política. Quem nomeia, quem está nomeado, sei lá.
Pode nomear até o Marcola, se ele estiver bem com a lei. O decreto com as normas para redes sociais seguiu o que foi fixado pelo STF em julgamento no ano passado. A Corte decidiu que, em alguns casos, as plataformas são responsáveis por remover conteúdos que configuram crimes mesmo sem ordem judicial. Quer dizer, você delega para as plataformas um julgamento de caráter jurídico. Será que isso é constitucional ou será que isso é correto? Gente, tá? A coisa muda completamente de figura quando esse órgão responsável por fiscalizar, né, for um órgão acoplado ao Ministério da Justiça, né? Ministério da Justiça que está sob a custódia de Lula da Silva. É Lula que indica todo mundo ali, né? E aí, gente, vocês acham que vão ter isenção? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. O fato é que mais de 20 parlamentares já entrou com uma ação para derrubar esse decreto do Lula, que segundo aí os grandes juristas do Brasil é completamente inconstitucional, não é uma prerrogativa. O Lula não tem esse poder, um decreto para regulamentar redes sociais. Ainda mais o órgão que vai fiscalizar, que é um órgão que está sob a tutela do Ministério da Justiça do Lula, né, gente, tá? É subestimar a inteligência do povo brasileiro. Mas eu acho que o Lula pensou assim, eu vou fazer. Vai que cola, né? Só que tem uns parlamentares que, estão partindo para cima para derrubar o decreto do Lula. Engraçado, o Lula não gosta das redes sociais, né? Olhando de fora, a gente tem a impressão de que o Lula odeia as redes sociais. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, eu odeio, mas eu vou usá-las a meu benefício. Principalmente quando eu tenho muito dinheiro. Dinheiro não dele, né? Do povo para torrar com essas mesmas redes sociais que ele tanto detona, que ele tanto odeia. Gente, faço o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Eu odeio as Big Techs, eu odeio as redes sociais, mas eu posso usá-las para me beneficiar. Ainda mais que eu tenho tanto dinheiro à minha disposição. Dinheiro meu? Não, é dinheiro do povo, é dinheiro nosso, do contribuinte. Criticadas por Lula, redes sociais recebem 21 milhões. Tá aqui, gente, Criticadas por Lula, redes sociais recebem 21 milhões em anúncios do governo. Ou seja, o Lula está usando o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, que poderia estar indo para a educação, para saúde, para infraestrutura, segurança pública, né? Para melhorar a vida do povo brasileiro? Não, para melhorar a imagem dele. Ele está utilizando o nosso dinheiro para jorrar nas redes sociais que ele odeia para melhorar a imagem dele. É o desespero que tomou conta do Lula neste ano eleitoral, porque não tem outra justificativa. O governo Lula aumentou os gastos com anúncios no Instagram, no Facebook e já desembolsou 21 milhões até meados de maio para divulgar propagandas federais do governo dele, né, sobre as medidas de apelo popular. O valor é quase o dobro dos 11,45 milhões gastos no mesmo período do ano passado. Mas agora é ano eleitoral, Lula vai gastar muito mais mesmo, né? Gente, tá? Lula ligou o modo desespero, dobrou a aposta. No mesmo período do ano passado, ele gastou 11 milhões. Agora é 21 milhões, ou seja, dobrou. Mas por quê? Tá desesperado. Tá desesperado. Como é que o Lula tá aí nas pesquisas, né? É uma tragédia atrás da outra, rombo atrás de rombo. Lula tá aí, né, gente? Tá se juntando à sua última tábua de salvação, que é o nosso dinheiro. Imagina se o Lula não tivesse o nosso dinheiro para torrar e gastar em ano eleitoral. Que seria do Lula, né, gente, tá? Seria terrível, né? Vamos lá, gente, continuando, porque agora, daqui a pouco, tá? Ministros do STF acabam de tomar decisão bombástica sobre prisão que abalou a República e deixou grandes autoridades em estado de alerta. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês, porque antes, deixa eu trazer aqui essa nova atualização. Na verdade, é uma bomba que André Mendonça
pode estar preparando contra o Lulinha. Tá aqui, ó. André Mendonça avalia abrir uma investigação sobre obstrução após a Polícia Federal trocar o delegado que investigava o Lulinha. É o André Mendonça que viu o seguinte: algo de errado aqui não está certo. Por que o chefão da Polícia Federal, que o alto comando da Polícia Federal, trocou o delegado que estava investigando o Lulinha? Por quê? O André Mendonça não se deu satisfeito com as explicações e pode partir para cima. Isso aqui, gente, está na revista Veja. Mendonça avalia a investigação sobre obstrução de justiça no caso de Lulinha do INSS. Ou seja, o André Mendonça pode tomar uma decisão que pode intensificar ainda mais a investigação contra o Lulinha, mais do que já estava acontecendo há algumas semanas atrás. Vocês vão entender o motivo do desespero. Relator da investigação sobre as fraudes bilionárias do INSS, o ministro André Mendonça do STF avalia abrir um procedimento para apurar possíveis atos de obstrução de justiça contra o Lulinha e seus aliados no governo. As manobras que tiraram o delegado da investigação, que ameaça o filho do Lula, o filho do presidente da República, e outros movimentos patrocinados pelo próprio Lula, sobre movimentações de delegados, estão sob avaliação do ministro André Mendonça. Antes de a Polícia Federal tirar o delegado que investigava Lulinha do caso do INSS, Mendonça advertiu 2 ministros de Lula sobre atos indevidos contra a investigação. Segundo conselheiros do próprio petistas relataram ao Radar, Lula, apesar dos conselhos que recebeu, dobrou a aposta. Dobrou a aposta, foi lá e, segundo aí alguns juristas, segundo a imprensa, pode ter dado um jeitinho de trocar o delegado que estava lá, intensificando as investigações, partindo para cima do Lulinha, investigando com lupa se Lulinha cometeu crime no escândalo do caso Master. Aí o André Mendonça não gostou das justificativas e agora pode partir para cima e reverter toda essa situação. Ou seja, o próprio ministro André Mendonça pode sim intensificar, continuar as investigações pode tomar decisões que derrubem as últimas tomadas por agentes de dentro do governo Lula. É impressionante, gente, tá? Parece que realmente essa troca desse delegado deixou o ministro André Mendonça extremamente furioso. Ele não gostou. Nitidamente, o André Mendonça não gostou de ter sido atropelado por uma ala do STF. Ir lá trocar o delegado sem, ao menos, notificar o André Mendonça, avisar o André Mendonça. Ele nem sequer foi avisado, ficou sabendo através de terceiros, dias depois. Mendonça deve estar... Nossa Deus, gente, tá? Eu imagino. E agora, decisão no STF. Daqui a pouco, gente, tá? Candidato à presidência da República não vai mais concorrer à eleição. Tá fora da eleição. Essa notícia acabou de ser confirmada. É notícia oficial. Candidato à presidência da República está fora da eleição. Vou trazer essa informação também para vocês, mas antes, decisão no STF sobre prisão, gente, tá? Fux acompanha Mendonça e vota por manter presos pai e primo de Vorcaro. O primo do Vorcaro, gente, que foi preso numa missão, em colaboração com a Interpol, parou na lista vermelha da Interpol, foi preso no aeroporto, também teve a prisão do pai do Daniel Vorcaro, em Minas Gerais, e agora o STF está decidindo, se mantém ou não a prisão, e 2 já votou sim pela manutenção da prisão. Tá aqui, ó. O ministro Luiz Fux, do STF, votou neste sábado 23 pela manutenção das prisões de Henrique Vorcaro
e Felipe Vorcaro, pai e primos do ex-dono do Master, Daniel Vorcaro. Os dois foram presos neste mês em desdobramentos da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. Fux antecipou seu posicionamento nos julgamentos virtuais da segunda turma e acompanhou o relator do caso. O ministro André Mendonça já votou pela manutenção da prisão do pai e do primo do Vorcaro, que foi preso no aeroporto, e do pai do Vorcaro. Então, 2 ministros já votaram pela manutenção, ou seja, eles estão confirmando a prisão do pai e do primo do Daniel Vorcaro, gente, tá? Tá aqui a informação. Com o voto do Fux, o placar parcial ficou de 2-0 pela manutenção das prisões nos 2 processos analisados em paralelo. Ainda falta o voto do Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes. O ministro Dias Toffoli se declarou impedido e não participa do julgamento. Então, ao que tudo indica, pai do Vorcaro e o primo do Vorcaro, que foi preso no aeroporto, vão continuar presos, gente, tá? E aqui, o ministro André Mendonça pode estar dando a sua maior tacada de mestre. Só que esse aqui é um ponto que eu preciso de mais tempo para explicar para vocês. Eu vou trazer num próximo boletim a tacada de mestre de André Mendonça ao manter estes 2 presos, gente. Vocês vão entender, eu vou explicar. Vocês vão gostar dessa notícia que eu vou trazer para vocês. A tacada de mestre do André Mendonça em manter a prisão do pai e do primo do Daniel Vorcaro. Eu acho que o André Mendonça sabe muito bem o que ele está fazendo. E agora, gente, tá? Candidato à eleição, tá fora, não vai mais concorrer à presidência. Não porque ele quis, foi porque foi expulso mesmo. Tá aqui. Partido decide expulsar Aldo Rebelo. E essa notícia deixou o homem furioso, gente, tá? A direção nacional do Partido Democracia Cristã, mais conhecido como DC, Partido DC, abriu um processo de procedimento disciplinar contra o ex-ministro Aldo Rebelo. A cúpula partidária informou nesta quinta-feira que decidiu pela expulsão sumária do político. A sigla comunicará o desligamento diretamente à Justiça Eleitoral. Os dirigentes da legenda alegam que as declarações recentes do ex-deputado à imprensa nacional rompem com os valores estabelecidos pelo Estatuto Interno. Nenhuma das atitudes manifestadas na imprensa nacional nos últimos dias condiz com os valores democratas cristãos, afirma a nota. O comando do partido afirmou que buscou uma resolução consensual, mas acusou o recém-filiado de manter uma postura transigente que inviabilizou o diálogo. Não há espaço para ameaças, calúnias, difamação, má-fé e arrogância. Então, Aldo Rebelo acabou de ser expulso do seu partido e, com isso, ele não vai concorrer à presidência do Brasil, gente, tá? O trem ficou feio pro Aldo. E, segundo informações aí de bastidores, o substituto seria o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Joaquim Barbosa para a presidência da República, gente, tá? Qual é a opinião de vocês? Ex-ministro do STF, que se aposentou aos 59 anos, segundo Valdemar da Costa Neto, um ministro que se aposentou com 59 anos não merece governar o Brasil. Outros já dizem que seria uma boa escolha. Claro, se não fosse Flávio, né, gente? Flávio Bolsonaro é o que está aí no páreo para derrubar o Lula da Silva. Teve gente que gostou e teve gente que desgostou. Mas o fato é que quem deve estar muito desgostoso é Aldo Rebelo, que saiu de forma bem humilhante do seu partido, gente, tá? Diga-se de passagem. O que é que vocês acharam dessa decisão do partido de expulsar o Aldo Rebelo, gente, tá? Coloca aqui embaixo aí a opinião de vocês. A notícia que a gente tem de bastidor é que o Aldo Rebelo tá prometendo vingança contra o partido, viu? Ele não aceitou, assim,
de prontidão, não. Ele está prometendo vingança contra o partido. Gente, larguem tudo que vocês estão fazendo. Para assistir esse vídeo aqui, faz o seguinte, já pega aí o cafezinho de vocês. Eu tô sem, né, a minha xícara de café aqui, que eu tô sempre viciada, gente, viciada no café. Então já pega aí, né, o cafezinho de vocês, senta, fica bem confortável e assistam de camarote Luiz Inácio Lula da Silva sendo vaiado e humilhado em grande evento, gente, tá? Na Marcha dos Prefeitos, sim, lá nesse grande evento da Marcha dos Prefeitos, Lula foi vaiado e Flávio Bolsonaro foi ovacionado. Gente, é o melhor vídeo. Engraçado, eu não vi essa vaia, essa humilhação do Lula aqui neste evento passando aí nas mídias esquerdistas. Por que será? Vocês vão entender o motivo. Só assistam, vejam só. Só para variar, isso foi bem pouco noticiado. Mas vocês viram o que aconteceu na Marcha dos Prefeitos? Pois é. Numa semana em que, em tese, o governo petista tomou fôlego eleitoral, milhares de prefeitos e gestores municipais recepcionaram o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, puxando um coro de Lula ladrão, seu lugar é na prisão. O Palácio já esperava certa animosidade, considerando que Lula foi vaiado nas edições anteriores da marcha, nos anos de 2024 e 2025, e por isso decidiu poupar o petista de um novo constrangimento nesse ano de eleições. Episódios como esse têm se tornado mais frequentes, especialmente quando a comunicação do governo não consegue coreografar nos mínimos detalhes as aparições públicas de Lula, sempre marcadas por plateias amistosas, ambiente controlado e entrevistas chapa branca. Lula não se sente confortável com o contraditório, gosta de jogar com a torcida sempre a favor e faz o que pode para não desgastar sua imagem controlando a narrativa. É por isso que o petista se recusou a participar da tradicional conversa com jornalistas no Salão Oval após o encontro com Trump, preferindo organizar uma coletiva de imprensa na Embaixada Brasileira com lista aprovada de jornalistas e ordem de perguntas sorteada com antecedência. Eu confesso a vocês que eu acredito muito no poder da narrativa. Contudo, de vez em quando, Lula não consegue escapar do povo e é brevemente exposto ao termômetro das ruas, como aconteceu nessa semana em Camaçari, na Bahia, principal reduto eleitoral do PT, onde imagens de Lula sendo cobrado por populares sobre a farra do INSS viralizaram. Mas voltando à Marcha dos Prefeitos, o fato é que Lula arregou, faltou ao evento municipalista mais importante do calendário nacional e abriu espaço para o seu concorrente direto, que foi ovacionado pela plateia. Quem aí quer a volta do Bolsonaro? Talvez essa seja uma das agendas mais importantes que qualquer pré-candidato à República tem que fazer. É um grande desrespeito não comparecer a uma solenidade como essa. Dito isso, uma pergunta se impõe. De onde vem essa preferência indisfarçável dos prefeitos pelo candidato líder da oposição? Afinal de contas, depois de criticar o tal orçamento secreto na campanha de 2022, Lula bateu todos os recordes de liberação de emendas parlamentares, especialmente as emendas PIX, que caem direto no caixa dos municípios. Para se ter uma ideia, foram 127 bilhões de reais em emendas nos 3 primeiros anos do governo petista, um aumento de mais de 50% em relação ao mesmo período do governo anterior. Mas isso não é nada comparado ao orçamento desse ano eleitoral de 2026, 61 bilhões de reais em emendas, um recorde absoluto. Com tanto dinheiro jorrando dos cofres de Brasília, era de se esperar uma recepção um pouco melhor que essa. O fato é que, sob gestão de Guedes e Bolsonaro, o caixa dos municípios era superavitário, mesmo durante a pandemia. Em 2021, esse valor atingiu o seu ápice, superando os 100 bilhões de reais de caixa nas prefeituras, em parte por causa das medidas de responsabilidade fiscal adotadas pela União, como congelamento de gastos com folha de pagamento durante a crise da Covid-19. Menos Brasília e mais Brasil. Foi dessa forma que, em especial durante a pandemia, o governo do presidente Bolsonaro fez a maior distribuição de recursos federais para estados e municípios da história. Todas as prefeituras no azul durante o governo do presidente Bolsonaro, porque ele não escolhia coloração partidária na hora de definir para qual município os recursos federais iriam. Atualmente, mais da metade dos municípios está no vermelho, e o que mais pesa é a indexação de salários das carreiras públicas. Brasília aumenta os salários, mas quem paga a conta são as cidades do Brasil.
Também não ajuda o fato do governo federal parasitar os municípios mais produtivos, arrecadando uma fortuna em impostos sem oferecer uma contrapartida justa. E, finalmente, existem reclamações de interferência política do judiciário em repasses vindos do Congresso, especialmente pelo ministro Flávio Dino, o companheiro comunista indicado pelo Lula, que parece exercer pressão sobre os prefeitos em alinhamento com o governo petista. Mas tem um último ponto que não pode ser ignorado. Esse é o mapa ideológico do Brasil por cidades, depois das últimas eleições municipais em 2024. De acordo com dados do TSE, compilados e tratados por cientistas políticos da Universidade Federal do Paraná, partidos de centro-direita e de direita, em azul, tiveram o melhor desempenho da história, crescendo 5% em relação ao ciclo anterior e conquistando mais de 2.600 prefeituras, contra 2.100 do centro, em cinza, e apenas 750 da esquerda, em vermelho, que registrou seu pior resultado nesse século. Ou seja, o governo Lula, apesar de controlar o orçamento nacional e influenciar o judiciário, encontrará uma forte oposição da máquina política capilarizada nas cidades. E esse coral da Marcha dos Prefeitos é apenas um prenúncio do que está por vir na campanha. Pessoal! Que vergonha, gente. Contra 2.100. Sinceramente, gente, que vergonha pro Lula. Isso aqui é uma vergonha pro Lula. É o Lula sendo vaiado, é o Lula sendo humilhado. Em evento, gente, tá lotado de prefeitos. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Ao mesmo tempo em que Flávio Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro foram ovacionados, gente, tá? Que vergonha. Engraçado. Eu não vi nenhum youtuber, jornalista, influencer de esquerda divulgando aqui esse vídeo do Lula sendo chamado de ladrão na marcha para prefeitos. E que acontece todo ano, tá? Lula foi humilhado em 2024, 25 e agora em 2026. E ele desistiu, simplesmente arregou e decidiu não comparecer porque sabia o que ia acontecer com ele, né, gente, tá? Que triste, triste, triste. Triste fim esse do Lula, né? E agora, gente, se você que tá aí do outro lado aí mexendo, se você tinha alguma dúvida do câncer e a tragédia que o Lula é para o Brasil, depois desse vídeo aqui não vai ter mais nenhuma dúvida. Só queria fazer um pedido para vocês. Compartilhem esse vídeo o máximo possível que vocês puderem. Mostre esse vídeo aqui. Se você conhece algum esquerdista que fez o L e pediu voto pro Lula, mostre esse vídeo aqui para esse esquerdista. Vamos ver se depois de assistir esse vídeo aqui, esse esquerdista vai ter coragem de votar no Lula novamente. Só se for doente. Só se esse petista for doente para votar no Lula novamente depois de assistir essa tragédia do Lula aqui, que o Lula acabou de fazer com o Brasil. Vejam o que o Lula acabou de fazer com o Brasil. Vocês vão entender. Assistam até o finalzinho. O último a sair, apague a luz. A fabricante de produtos para Nike, Umbro e Adidas decidiu encerrar suas atividades no Brasil e migrar para o Paraguai. Isso porque o governo paraguaio oferece uma série de estímulos para que novas fábricas sejam instaladas lá e ele zera o imposto para exportação. Então sabe o que vai acontecer? A fábrica vai deixar de produzir aqui no Brasil, vai produzir no Paraguai e vai vender diretamente aqui para nós. Serão gerados 600 empregos em solo paraguaio. E aqui no Brasil, além da gente ficar sem essa nova fábrica, sem esses empregos, a gente também perde a oportunidade de gerar mais riqueza aqui, de contratar mais pessoas, enfim, de produzir riqueza e distribuir riqueza. Essa é a lógica do PT. Coloca burocracia, cria insegurança jurídica, traz uma loucura do ponto de vista de direito trabalhista, fazendo com que muita gente desista de produzir no Brasil, fora toda a carga tributária. É isso que o PT entrega para o Brasil, entrega perda de produtividade, perda de competitividade, e tem muita gente que ainda não acordou para essa estratégia de empobrecimento da população. É acordo para a China para lá, é acordo para a China para cá, e dane-se a produção industrial brasileira. A gente só tá decaindo. Compartilhe esse vídeo com quem ainda não entendeu a perversidade do plano petista. Compartilha esse vídeo aí, gente, tá? Lula é ou não é um câncer para o Brasil? Fábrica, gente, que fabrica para Adidas, Nike, Umbro, simplesmente vai embora. É impossível trabalhar aqui no Brasil, é impossível com tanta carga tributária, direitos trabalhistas assim, que atropela. É impossível, gente. Tá muito difícil empreender aqui no Brasil. Lula é um câncer para o Brasil e se a gente não se livrar desse câncer, o Brasil morre. O Brasil pode virar uma Venezuela.
para vocês terem noção da gravidade da situação. E eu só me lembro daquela fala do Paulo Guedes, naquele podcast, né? Se o Lula vencer essa eleição, o Brasil vai virar uma Venezuela. Começou. Uma das provas é isso aqui, ó. As empresas começam a ir embora. Se as empresas começam a ir embora, porque não tem incentivo, né, do governo, começa-se a faltar emprego. E quando não tem emprego, as pessoas começam a passar fome. Quando as pessoas começam a passar fome, você começa a ver as pessoas catando lixo para comer. Gente, parece que eu estou me falando da Venezuela, né? Mas não. É algo que pode acontecer aqui no Brasil. É isso que acontece quando um presidente é um câncer, que é incompetente. É Lula da Silva. Agora deu para vocês entenderem, né? E aí, gente, vocês acham que os esquerdistas, depois desse vídeo aqui, ainda vai ter coragem de votar no Lula novamente? Será? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês.